Há momentos em que tudo ao nosso redor parece calado. Oramos, clamamos, esperamos, e nada acontece. O silêncio de Deus pode ser assustador, e muitos interpretam como ausência. Mas e se for exatamente no silêncio que Ele mais está agindo? Essa espera, que às vezes parece uma eternidade, é o campo de batalha onde o Senhor luta por nós em silêncio. O que parece abandono, na verdade, é cuidado. E mesmo quando não sentimos, Deus continua operando com força sobrenatural e estratégia perfeita. Talvez hoje você esteja travando uma guerra espiritual. Sente o peso das aflições, as dúvidas aumentam e o pecado insiste em bater a porta. Mas existe uma verdade inegociável: o céu não está em silêncio à toa. Há uma resposta sendo preparada. Essa mensagem é uma chamada para permanecer firme, mesmo quando os ventos da alma gritam desistência. Através da palavra de Deus, vamos entender por que a fé precisa resistir, como o exemplo de Jesus nos ensina a perseverar e como o Espírito Santo nos fortalece, mesmo na dor. Se você sente que está lutando sozinho, continue aqui. Vamos descobrir juntos que, mesmo quando tudo parece parado, Deus está batalhando por você, no invisível, com fidelidade e poder. E o fim dessa história é vitória espiritual para quem não desiste dele. Alguns cristãos começam a caminhada cheios de entusiasmo, porém, com o tempo, desanimam. As lutas internas, o peso das aflições e o silêncio de Deus parecem grandes demais. Eles se sentem sozinhos e vulneráveis diante da guerra espiritual. Essa desistência muitas vezes não é repentina, mas um processo lento. A falta de perseverança, a ausência de oração e o distanciamento da palavra de Deus vão enfraquecendo a alma. O pecado aproveita do vazio para tomar espaço. Quando a fé não é alimentada com obediência e consagração diária, ela murcha. A luta da fé exige firmeza e vigilância. Sem isso, o inimigo encontra brechas para infiltrar dúvidas e enganos. O problema é que muitos querem vitória espiritual sem enfrentamento. Esquecem que até Jesus passou por desertos, silêncio do Pai e oposição constante. A fidelidade precisa ser maior que o sentimento. Desistir da fé, muitas vezes, é fruto da falta de preparo. A guerra é real, mas também é real a força sobrenatural que o Espírito Santo concede. Quem se apega às promessas de Deus permanece de pé. Um exemplo marcante de fidelidade às ordens de Deus está em Josué, capítulo 6. Quando recebeu a missão de conquistar Jericó, ele seguiu cada detalhe que o Senhor ordenou. Mesmo que parecesse estranho marchar em silêncio por dias, ele obedeceu. Josué não questionou, não adaptou as instruções e não se precipitou. Ele entendeu que a vitória espiritual não viria pela força humana, e sim pela fidelidade. A guerra espiritual é vencida na obediência, não na lógica. É assim que o reino de Deus opera, pela confiança plena na voz do Senhor. O povo seguiu Josué com perseverança, mesmo sem ver resultados imediatos. Foram 7 dias de silêncio até que os muros caíram com um grito de fé. Muitos de nós teríamos desistido no 3º dia, achando que Deus se esqueceu. Mas Josué mostra o que significa permanecer firme, mesmo sem entender. Isso é consagração, seguir mesmo quando o caminho não parece fazer sentido. Essa história revela como o Espírito Santo age quando obedecemos com humildade. A força sobrenatural se manifesta quando existe entrega total. A palavra de Deus é o plano, a obediência é a chave. Persistir nem sempre é fácil, especialmente quando tudo ao nosso redor diz para parar. Contudo, a vida cristã é uma maratona, não uma corrida curta. A obediência diária à palavra de Deus é o que mantém o coração alinhado. A perseverança é o que diferencia os que apenas ouvem dos que vivem a verdade. A luta da fé não se vence com emoção, mas com constância. A obediência no secreto fortalece o espírito para os dias difíceis.
Jesus nos disse: quem ouve estas palavras e as pratica é como o homem prudente. Mateus, capítulo 7, versículo 24. Persistir é construir sobre a rocha. Quando os ventos e as águas vierem, a casa permanece firme. Muitos querem milagres sem disciplina espiritual. Mas o Espírito Santo age com poder onde há entrega e constância. Ler a Bíblia, orar e manter o coração consagrado são atos de guerra contra o pecado. Quem aprende a obedecer, mesmo quando está cansado, amadurece. A vitória espiritual não é somente sobre o mal externo, mas sobre nossa resistência interna. Persistência é confiar que Deus vê cada passo, mesmo os invisíveis. A Bíblia não é um enfeite distante, é o manual de sobrevivência na guerra espiritual. Quando um cristão deixa de buscar nela a direção, perde o mapa da fé. O resultado? Desorientação, fraqueza e tropeços frequentes. Quem não conhece a palavra de Deus acaba ouvindo qualquer voz. E o mundo tem muitas, todas sedutoras. Sem discernimento, o pecado deixa de parecer pecado e passa a ser normal. Muitos desistem da fé porque ignoram instruções básicas da vida cristã. Não se trata apenas de ler versículos aleatórios, mas de meditar, compreender e aplicar. É aí que nasce a maturidade espiritual. Quando a obediência à Bíblia é trocada por opiniões humanas, o coração se contamina. O Espírito Santo fala através da palavra, porém se ela é negligenciada, a voz se apaga aos poucos. Desistir de Deus, muitas vezes é consequência de ter desistido antes da Bíblia. Quem abandona a leitura logo perde a comunhão. Quem permanece na palavra encontra força, direção e vitória, mesmo em meio às aflições. Todo guerreiro precisa de uma estratégia, e o cristão não é diferente. A Bíblia é mais do que um livro sagrado, é o plano de batalha detalhado contra o pecado e as armadilhas do mundo. Sem ela, lutamos às cegas. Em Efésios, capítulo 6, Paulo nos mostra a armadura espiritual e todas as peças apontam para verdades bíblicas. A espada do Espírito, por exemplo, é a própria palavra de Deus. É com ela que vencemos as mentiras do inimigo. Nas horas de aflição, é a Bíblia que lembra: não temas, porque eu sou contigo. Isaías, capítulo 41 e versículo 10. Nas tentações, ela adverte, corrige e fortalece. É o Espírito Santo quem a vivifica dentro de nós, tornando-a viva e eficaz. Imagine entrar em uma batalha sem saber onde estão os perigos ou como se defender. É o que muitos fazem quando negligenciam a leitura bíblica. Eles se tornam vulneráveis em meio à guerra espiritual. Quem lê, medita e obedece a palavra tem seus passos guiados. Mesmo no silêncio de Deus, ela continua falando. E ao confiar nas promessas de Deus, encontramos força sobrenatural para resistir até que a vitória chegue. Ser cristão, muitas vezes, consiste em viver num campo de batalha. A cada dia enfrentamos resistências invisíveis, tentações sutilmente armadas e provações constantes. É uma guerra espiritual contínua. A luta da fé é real, mesmo que não possa ser vista a olho nu. Como soldados, precisamos estar atentos, preparados e armados com oração, jejum, consagração e a palavra de Deus. Quando vacilamos, o inimigo ataca. Não há como viver no reino de Deus sem sofrer oposição do mundo. O pecado bate à porta, as aflições nos cercam e o silêncio de Deus nos testa. Nesse cenário, a fidelidade brilha. Paulo não usou palavras leves, ele falou em combater o bom combate, 2 Timóteo, capítulo 4 e versículo 7. É combate, não passeio. A boa notícia é que o Espírito Santo nos dá força sobrenatural para seguir firmes, mesmo feridos. O segredo é não lutar sozinho. A vida cristã é guerra, sim, mas uma guerra que já tem um comandante vitorioso. E quando você estiver no campo, cansado e em silêncio,
Lembre-se, o Senhor está lutando por você. Se alguém conhece o peso da obediência até o fim, esse alguém é Jesus. Ele não apenas falou sobre fidelidade, ele viveu isso. Mesmo diante da cruz, escolheu fazer a vontade do Pai até o último suspiro. Jesus enfrentou a guerra espiritual de forma intensa. Foi tentado no deserto, traído por amigos, incompreendido pela multidão e mesmo assim, permaneceu firme. Ele não desistiu, nem recuou. Em Filipenses, capítulo 2 e versículo 8, está escrito: ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Isso é mais do que sacrifício, é o maior exemplo de entrega. A confiança de Cristo nos ensina que obedecer dói, mas glorifica a Deus. Ele venceu o mundo com santidade, venceu o pecado com obediência e venceu o silêncio do Pai com confiança total. Seu exemplo é nosso norte quando tudo parece difícil demais. Quando faltarem forças, olhe para Jesus. Ele mostrou que a vitória espiritual é possível, mesmo em meio à dor mais profunda. Com Ele e por Ele venceremos a nossa guerra. Quando a batalha aperta, a oração fervorosa mantém a alma firme. Clamar ao Espírito Santo é pedir força sobrenatural para resistir às tentações do pecado e às armadilhas do mundo. O discernimento vem pela comunhão diária com Deus. Sem essa conexão, é fácil se perder em meio às vozes que tentam desviar nossa fé. A oração abre os olhos espirituais para enxergar a verdade. Santidade consiste em uma conquista diária. Pedir ao Senhor que nos purifique e renove é reconhecer que, sozinhos, não conseguimos vencer a guerra espiritual. Ao buscar essa força, discernimento e santidade, nos posicionamos no centro da vontade de Deus. A palavra se torna viva e a luta da fé ganha um novo significado. Por isso, nunca subestime o poder de uma oração sincera. Ela é a linha direta com o comandante da nossa vida, que fortalece, guia e transforma o coração. Para vencer a guerra espiritual, é preciso alinhar mente e coração com o reino de Deus. Isso significa abandonar os valores passageiros do mundo, que desviam muitas vezes nossa atenção do eterno. Um cristão comprometido não se deixa seduzir pelo que é passageiro. A influência cristã verdadeira nasce de uma mente renovada pela palavra e de um coração consagrado à santidade. Pensar nas coisas do céu traz paz, mesmo em meio ao caos terreno. Essa mudança de foco fortalece a confiança em Deus, que nunca falha e cumpre todas as suas promessas. A consagração diária é o exercício que mantém a mente e o coração firmes. É escolher, todos os dias, o caminho da obediência e da perseverança, mesmo quando o mundo tenta distrair. Lembre-se, nossa luta é contra as forças espirituais do mal, mas a vitória é garantida quando decidimos viver e pensar segundo o reino. Esse compromisso transforma cada desafio em oportunidades de crescimento. Ser sal e luz no mundo exige uma separação consciente do que corrompe. Não dá para absorver a sujeira do mundo e, ao mesmo tempo, refletir a santidade de Deus. É uma escolha diária, com custo e propósito. A influência cristã verdadeira não se impõe com gritos, mas com atitudes firmes e coerentes. Quando o coração está consagrado, o testemunho fala mais alto que 1000 palavras. Separar-se do mundo não é isolamento, mas posicionamento estratégico na guerra espiritual. É resistir às pressões, às tendências e aos valores que não têm lugar no reino de Deus. Essa separação abre espaço para a renovação interior. Um cristão que se distancia do pecado e das influências negativas é capaz de impactar sua família, comunidade e até mesmo a sociedade. Nosso chamado é para refletir a luz do Senhor em todos os lugares. E isso começa na decisão firme de não se conformar com este mundo, mas transformar-se pela renovação da mente e do coração. Ter um coração limpo não é simplesmente evitar o pecado, mas buscar constantemente a renovação interior. O arrependimento verdadeiro é o caminho para a santidade que o Espírito Santo deseja em nós.
Davi é um exemplo claro desse processo. Em seus salmos, ele clama por purificação e humildade, reconhecendo que somente Deus pode restaurar o coração quebrantado. Essa é a base para uma vida fiel. O arrependimento não é vergonha, mas libertação. É a chave que abre a porta para a força sobrenatural e para a vitória espiritual, mesmo quando o silêncio de Deus parece prolongado. Quando o coração está rendido, a luta da fé ganha um novo ânimo. A palavra de Deus flui mais fácil, a perseverança se torna natural e verdadeira. Por isso, cultivar um coração limpo e arrependido é um compromisso diário. É o terreno fértil onde a graça de Deus opera para transformar o cristão em um exemplo vivo de Jesus. Nas Escrituras encontramos promessas firmes que fortalecem nossa fé, em meio às aflições e ao silêncio de Deus. Passagens como Jeremias, capítulo 29, versículo 11, garantem um futuro de esperança e prosperidade. Salmos, capítulo 34, versículo 17, lembra que o Senhor ouve o clamor dos justos e os livra de todas as tribulações. Essa certeza nos enche de confiança para continuar firmes na guerra espiritual. Hebreus, capítulo 10 e versículo 23, nos exorta a manter a firmeza na esperança, pois Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Essa fidelidade é um ancoradouro seguro para nossas almas. Mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias, a palavra de Deus assegura que a vitória espiritual pertence aos que perseveram e confiam. É um convite para não desistir. Por isso, ao meditarmos nas promessas divinas, renovamos nosso compromisso de fé, sabendo que, no silêncio, Deus trabalha e prepara um desfecho glorioso para cada um de nós. Agora, vamos declarar intencionalmente em uma oração sincera, pedindo a Deus força, discernimento e renovação para seguir firmes na luta da fé, mesmo quando o silêncio parecer interminável. Senhor Deus, em meio ao silêncio que às vezes nos assusta, eu confio que estás lutando por mim. Renova minha fé e fortalece meu coração na guerra espiritual diária. Que eu nunca desista, mesmo quando o caminho parecer difícil. Espírito Santo, guia meus passos com sabedoria e discernimento. Que eu possa obedecer a tua voz com perseverança e santidade, buscando sempre a tua vontade. Renova meu interior e faz de mim um exemplo vivo de Jesus. Pai amado, ajuda-me a separar-me do mundo e a ser luz em meio às trevas. Que minha mente e coração estejam firmes no reino, refletindo teu amor que transforma vidas ao meu redor. Purifica meu coração com arrependimento sincero. Que as suas promessas sejam âncoras e esperança para minha alma nos momentos de aflição e silêncio. Que eu confie plenamente na tua fidelidade, sabendo que minha vitória é certa. Jesus, entrego esta luta nas tuas mãos poderosas. Que minha consagração seja constante e minha confiança inabalável, para que eu viva plenamente a vida que preparaste para mim. Em nome de Jesus, amém. Chegamos ao fim desta jornada, mas o verdadeiro desafio é começar a viver tudo o que aprendemos. A guerra espiritual não vai desaparecer da noite para o dia, mas agora você sabe que, mesmo no silêncio, Deus está lutando por você. A perseverança, a obediência e a confiança nas promessas divinas são suas armas para vencer cada batalha. Reflita: como você tem enfrentado as aflições? Está permitindo que a palavra de Deus conduza seus passos ou tem se deixado levar pelo desânimo? A decisão está em suas mãos hoje, escolher a fé que renova, o arrependimento que transforma e a força sobrenatural que apenas o Espírito Santo pode dar. Quais desses passos você sente que precisa fortalecer agora? Quero saber. Deixe seu comentário, compartilhe sua experiência ou dúvida, porque juntos somos mais fortes nessa caminhada. Se gostou do conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais mensagens que edificam e fortalecem sua fé diariamente. Lembre-se, no silêncio, Deus está agindo, e sua vitória está mais perto do que imagina.
A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia. Em ti está a nossa esperança.